Nesse vídeo vou te contar a história da seleção da Bélgica na Copa do Mundo de 2018, a trajetória deles até o inédito terceiro lugar e principalmente a vitória em cima do Brasil. Ao todo, a Bélgica disputou 13 Copas do Mundo, sendo que essa classificação para o Catar em 2022, eles vão para sua 14ª Copa. E a melhor participação deles nesse torneio foi um quarto lugar lá na Copa de 1986 no México, até essa de 2018 na Rússia, onde eles alcançaram a terceira colocação. E esse é o tema do vídeo de hoje. Essa foi, sem dúvida, a melhor geração do futebol belga de todos os tempos, o que rendeu apelidos aí como a geração belga, óbvio, e geração de ouro. Mas para a gente entender o surgimento desse fenômeno, a gente precisa voltar uns anos atrás e assim entender como que surgiu essa geração. Para isso, a gente precisa lembrar os vexames que essa seleção passou, principalmente a partir da Copa de 98 na França, quando eles caíram na fase de grupos ainda. Na Eurocopa de 2000, eles foram uma das sedes ao lado da Holanda, e ali eles foram eliminados ainda na fase de grupos. Na Copa de 2002 até chegaram às oitavas de final, mas caíram diante do Brasil, que foi o pentacampeão. A partir daí começam vexames piores. Na Eurocopa de 2004 eles ficaram de fora, isso mesmo. E ficaram de fora também da Copa do Mundo de 2006, com a 4ª colocação nas eliminatórias europeias atrás da Bósnia. Ficaram de fora da Eurocopa de 2008, na 5ª colocação nas eliminatórias atrás da Finlândia. Ficaram de fora também da Copa do Mundo de 2010, quando ficaram com a 4ª colocação nas eliminatórias atrás da Bósnia e da Turquia. E para fechar, ficaram também de fora da Eurocopa de 2012. A volta por cima veio em meio a esses vexames aqui e contou com a ajuda do governo, que criou incentivos e construiu vários centros de treinamento espalhados pelo país, com foco total na categoria de base. E desses centros aí de treinamento surgiram alguns jogadores, como o Mertens, como o Witzel e o Lukaku, entre outros jogadores que você vai ouvir falar nesse vídeo. Finalmente conseguiram a vaga para a Copa de 2014 aqui no Brasil e chegaram até as quartas de final. As pessoas já olhavam com outros olhos. E também foram para a Eurocopa de 2016, voltaram a disputar esse torneio e foram parar nas quartas de final quando perderam para Gales. Então foram disputadas eliminatórias para a Copa de 2018 e a classificação veio de maneira direta, nem passaram pela repescagem, mandando assim a Grécia para a repescagem, terminando com 9 vitórias, 1 empate, nenhuma derrota. Aí já na Copa foram parar no grupo G, que tinha, além dos belgas, a Inglaterra, a Tunísia e a estreante Panamá. E a estreia da Bélgica foi justamente contra essa seleção estreante. Antes de te contar sobre essa história, vou te pedir, se você estiver gostando até agora, deixa o like esperto aí. Se você não é inscrito ainda, vou te convidar a se inscrever no nosso canal, ativar o sino das notificações e assim você ficar ligado toda vez que eu postar um vídeo aqui. Então foram a sorte enfrentar o Panamá. E os gols só saíram no segundo tempo, hein? O Mertens fez um golaço, esse aí, ó. Um golaço, abriu o placar para a Bélgica. Além do mais, teve 2 gols do Lukaku. E já na estreia, a Bélgica venceu o Panamá por 3-0. Era só o começo. Mas esse começo já rendeu bons frutos, porque na próxima rodada, na segunda, seria contra a Tunísia. Esse jogo foi na capital russa, em Moscou, e já estava valendo a classificação para a Bélgica, antecipada. E eles garantiram essa vaga. Venceram por 5-2 a Tunísia, e o destaque aqui foi para o Eden Hazard. Ele fez o primeiro gol e também fez o 4º gol. E o Romelu Lukaku fez outros 2, o Batshuayi fechou o placar. Bélgica 5, Tunísia 2. Eden Hazard, um dos melhores jogadores dessa geração. Durante muito tempo ele foi o melhor. É bem verdade que ultimamente ele anda meio para baixo. E atualmente está com 31 anos. Hazard começou sua carreira no futebol local, né, e chamou atenção no Lille da França, onde atuou entre as temporadas de 2007 a 2012 e chegou a ser campeão da Ligue 1, Liga Francesa. E no Chelsea ele jogou entre as temporadas de 2012 a 2019. O Chelsea tinha acabado de ser campeão da Champions League e resolveu contratar o jogador. Ele foi eleito o melhor jogador da Premier League entre as temporadas de 14 e 15 e tem 2 Premier League e 2 Liga Europa no currículo. E foi para o Real Madrid na temporada de 2019, onde atua até agora. Apesar de não estar jogando muito por conta principalmente de lesões e pela forma física não muito agradável, Hazard no banco de reserva viu a sua equipe ser campeão da Liga dos Campeões, 2 vezes da La Liga e tem até a Supercopa da Espanha. Finalmente os belgas enfrentaram a Inglaterra em Kaliningrado. As 2 seleções já estavam classificadas, então valia a primeira colocação do grupo. Eden Hazard não jogou, mas o Thorgan Hazard, o irmão dele, jogou. Um time mesclado, a Bélgica venceu a Inglaterra por 1-0 com gol do Januzaj e fechou assim com 100% de aproveitamento e a primeira colocação do grupo. Foram enfrentar o Japão, segunda colocada do grupo H. Os japoneses só se classificaram por conta de critérios de cartões. Era importante esse jogo. Quem vencesse aí iria enfrentar o Brasil, que venceu o México algumas horas antes. Talvez o que os belgas não contassem foi com a ousadia dos japoneses, que abriram no segundo tempo
fizeram logo 2 gols em sequência, isso mesmo. Mas aí os belgas viraram e eu confesso que eu não vi dificuldade alguma nisso. Foi um susto desnecessário. O Vertonghen diminuiu, o Fellaini empatou e aos 49 do segundo tempo, Chadli, no contra-ataque mortal, fez 3-2 para a Bélgica. E esse contra-ataque iria aparecer também no jogo seguinte, que seria contra o Brasil, válido pelas quartas de final. Finalmente, Brasil e Bélgica em Kazan. As duas seleções só se enfrentaram uma vez na história das Copas, foi em 2002, quando o Brasil derrotou eles. As duas seleções chegavam invictas para esse jogão, hein? E a Bélgica logo no comecinho fez 1-0, um gol contra, na verdade, do Fernandinho. O Brasil então equilibrou essa partida e chegou bem ao ataque, mas não contava com um contra-ataque mortal. Uma jogada que começou aí com Romelu Lukaku e terminou com o gol de De Bruyne, Kevin De Bruyne. Então a Bélgica levou os 2-0 para o intervalo. E no segundo tempo eles adotaram uma estratégia diferente. Não quiseram nem saber de atacar, muito menos de contra-atacar. Ficaram ali, guardando o seu território. E deu certo. O Brasil foi para cima com tudo dos belgas. Renato Augusto diminuiu o placar, 2-1. E daí a Bélgica teve que contar com Courtois, que fez uma partida extraordinária. E alguns gols perdidos ali do Brasil também. E no final eles sorriram demais, hein? E derrotaram no jogo talvez mais importante entre as duas seleções da história. E ganharam com autoridade, hein? 2-1. O Brasil não jogou mal esse jogo não, mas os belgas foram bem mais eficientes. Parava o sonho do Brasil e os belgas estavam vivendo um sonho. Então 32 anos depois a Bélgica chegava a uma semifinal de Copa. Isso só aconteceu lá em 86, então naquela edição lá no México eles perderam para a Argentina na semifinal, a Argentina de Maradona. E foram disputar o terceiro lugar e perderam para a França, a mesma adversária dessa semifinal. E esse duelo aconteceu em São Petersburgo e para muitos foi o jogo mais cauteloso, o jogo mais disputado daquela edição de Copa. Não teve tanta chance assim para um lado e para o outro. Os franceses tiveram um pouco mais de oportunidades claras e eles abriram o placar no início do segundo tempo com o zagueiro Umtiti. Os franceses não só souberam fazer o gol, mas também souberam segurar a Bélgica. Não deu a mínima chance para os belgas, que tiveram que se contentar em ter que disputar o terceiro lugar. A França saía vencedora e caminhava para o seu segundo título mundial. Já os belgas já estavam a lutar pela terceira e honrosa colocação. E seria esse jogo contra a Inglaterra de novo. Mais uma vez em São Petersburgo. Os belgas tinham derrotado os ingleses lá na primeira fase. As duas equipes estavam naquela ocasião com um time mesclado. Dessa vez não. Os dois estavam com o time titular. Os ingleses estavam de ressaca por conta da derrota doída contra a Croácia, com gol na prorrogação. Os belgas pareciam estar mais entusiasmados com essa possibilidade de ficar com a terceira colocação. Tanto que abriram o placar logo aos 4 minutos com o Meunier. E já no final do jogo, o Eden Hazard fez o segundo gol. E a Bélgica conquistou o terceiro lugar, superando a edição de 86 e coroando um trabalho que começou lá atrás, hein? Muito merecido, esse futebol deles chamou bastante atenção. O trabalho do treinador, o espanhol Roberto Martínez, que assumiu a seleção em 2016, também foi premiado. Outros jogadores de destaque, além do Eden Hazard, que eu falei aqui, que saiu com 3 gols na competição, o Lukaku foi o artilheiro belga com 4 gols. Teve o Kevin De Bruyne também, que é um jogadoraço, carrasco do Brasil, um jogador do Manchester City. O outro jogador símbolo dessa geração belga é o goleiro Courtois, também carrasco do Brasil, jogador do Real Madrid. E um outro jogador de destaque é o Mertens, do Napoli. Polêmico, porém bom de bola. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E também vou te fazer um convite. Eu vou deixar o link aqui, ou então embaixo. Esse link vai te dar acesso ao Instagram. O Instagram replay.copas. A gente está inaugurando uma nova página lá. Temos poucos inscritos por enquanto, mas a nossa intenção é aumentar esse nosso trabalho. E é por lá que eu faço enquetes, que eu elejo vídeos para a gente poder postar aqui no Instagram. E outros temas sempre sobre Copa do Mundo. Então se você ainda não segue, dá um pulinho lá. Valeu? Vou ficando por aqui. Até a próxima.